Oiê, vamos lá. Gente, tive que dar uma parada pra poder ir ao banheiro. E aí esse vídeo vai ter uns cortes, mas amém. Vamos lá, pra finalizar. Entrando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais e maravilhas que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, assim, você vê aqui que Jesus ele entendia da nossa humanidade. E da mesma forma, nós, como filhos de Deus, a gente tem que entender que nós somos uma parte Deus e uma parte carne. Por que nós somos uma parte de Deus? Porque a gente carrega o Espírito Santo dentro de nós, mas a gente está em um mundo carnal. E nós somos carne também. Então a gente tem que entender que, por mais que a gente deva esperar o melhor das pessoas, a gente também não deva pensar assim, nossa, olha o que aquela pessoa fez comigo, e ficar super, meu Deus, que absurdo. É um ser humano, né? Eu sei que é difícil quando a gente ama alguém, mas a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, de entender que o fato é esse. São pessoas, são humanos, assim como nós também decepcionamos, não é só os outros. Você também decepciona. Eu também decepciono as pessoas. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Sempre coloca a sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo, deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado de discernimento de espíritos. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada. O discernimento vem de espírito renovado. Então existe uma diferença entre você suspeitar a todo momento e você ter discernimento a respeito de uma determinada situação ou pessoa. Por isso que é muito importante a gente buscar o equilíbrio em Jesus, para a gente poder discernir se aquilo é uma desconfiança de uma mente não renovada, que quer se proteger, quer se blindar de viver um relacionamento, porque é muito fácil, gente, a gente viver um relacionamento superficial. Vocês concordam? Ah, não, eu sou amiga aqui e tal, mas vai viver uma amizade, você vai discutir, vai brigar, vai magoar, vai fazer parte, mas depois que vocês adquirem essa maturidade, conversam e se resolvem, isso vai amadurecer. O que acontece é que muitas vezes alguém faz uma coisa que vocês não gostam e isso para. Ah, não vou conversar com aquela pessoa, não quero saber dela. Não, vai lá falar com ela. Se você tá magoado, vai conversar com ela. Isso vai te desenvolver, isso vai amadurecer a relação. Talvez, depois de um tempo, você pense, olhe e fale assim, olha, realmente aquela pessoa não é uma pessoa que eu quero andar. E tá tudo bem. Mas resolvam-se. Não é por uma discussão, por uma briga, por uma ofensa que você vai, muitas vezes, acabar com uma amizade, né? Que poderia ser muito bonita, que poderia passar pelo teste das dificuldades, porque toda amizade que é verdadeira passa por isso. Isso é gerado por intimidade. Então, isso é natural. Palavras doces, agradáveis e curativas. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta o conhecimento e persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Nossa, é muito lindo, né, essa passagem? Que nós possamos ser curadas completamente, para que a gente possa exercer palavras de amor, exercer palavras doces para as pessoas, que a gente tire todo esse entulho emocional, todo esse rancor, todo esse lixo que às vezes está aqui dentro de nós, que a gente insiste em manter. E muitas vezes a gente vai lá, passa um perfume. Eu tava até falando esses dias com uma das minhas irmãs. Muitas vezes a gente vai lá e compra, eu vou comprar uma essência da L'Occitane, vou comprar um perfume.
Só que, cara, o seu banheiro tá sujo, tá fedendo. A gente precisa limpar aquilo que tá sujo. E depois a gente pensa nos perfumes, nas essências. Eu amo essência. Inclusive tenho aqui em casa, adoro um cheirinho, é muito gostoso. Mas vocês precisam do básico, do arroz e do feijão. Nós precisamos, né, meninas? Olha que forte. Palavras e pensamentos são como osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos, mas tais palavras afetam o nosso homem interior. Nossa saúde, a nossa alegria e nossa atitude, as coisas que frequentemente pensamos, saem da nossa boca. E é triste dizer, algumas vezes elas nos fazem parecer tolos. Julgamento e crítica e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida. Em João 10:10. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará um novo estado de vida. Amém. Nossa, gente, que lindo, né? Cara, quando eu li esse capítulo pela primeira vez, foi muito forte, assim. É muito profundo. A gente compreender como a gente precisa ter mais cuidado com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração, com a forma como a gente olha pro próximo, com nós mesmas, porque às vezes nós nos criticamos, né? Como eu comentei, a questão da autocrítica. Então, gente, para finalizar, eu queria fazer uma oração. Queria orar. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, eu oro, te peço nesse momento que o Senhor cure o nosso coração, Pai. Cura o nosso coração, Jesus, de toda ferida, de toda rejeição, de todo espírito de orfandade, todo espírito crítico, Senhor Deus, que muitas vezes a gente usa, Pai, para se sentir superiores, porque nos falta identidade, Senhor. Eu oro para que cada mulher, cada homem que vê essa live, em nome de Jesus, que a sua identidade seja restaurada, que você se veja como Cristo te enxerga e que você possa, Pai, olhar com mais amor. Aliás, e que nós possamos, Pai, olhar com mais amor para as pessoas e para nós mesmas, que nós possamos nos libertar da necessidade de crítica, de opinião desnecessária, que muitas vezes estraga uma relação, estraga um casamento, estraga uma amizade, uma relação de trabalho. Pai, que a gente aprenda, Senhor, a sermos sábias. Nós temos 2 ouvidos e uma boca e 2 olhos, que a gente use mais os nossos olhos para enxergar, para perceber, orar, trazer ao Senhor, refletir naquilo, que a gente possa escutar mais, Senhor, e que a gente fale de uma maneira sábia, consultando a Ti, Senhor, em cada circunstância, em cada situação. Eu oro para que relacionamentos sejam curados, que relações sejam restauradas nessa manhã, em nome de Jesus, que nós possamos viver a vida abundante, restaura a nossa saúde mental, física, espiritual e nos dá um novo ânimo, uma força, uma esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como é bom, gente, sentir a presença de Deus, né? Que nós possamos ter um dia abençoado em nome de Jesus. E que, assim como Deus falou comigo, eu oro para que a sua vida seja transformada e você seja liberto e liberta da crítica. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima.